Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Sou Ricardo Mouto, aqui da Mouto Engenharia. E eu vou trazer um tema aqui complementando um vídeo anterior que a gente postou alguns meses atrás de como orçar projetos de engenharia. Lá atrás, eu vou deixar aqui na descrição o cardzinho para vocês acessarem. Nós falamos de orçar projetos de instalações hidráulicas. Nós vimos que orçar projetos de instalações hidrossanitárias por metro quadrado é uma furada. Você tem que orçar pela quantidade de equipamentos. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, dá para ter uma referência como um metro quadrado. Mas muitas vezes a gente cai num projeto que é uma consultoria, é um projeto que é um trabalho muito mais de hora, um laudo, uma perícia, né, um estudo. E esse trabalho é um trabalho que é orçado por hora. E como saber quantas horas a gente vai gastar? Às vezes a gente tem uma referência. E como colocar isso, parametrizar esses valores para chegar numa proposta, né? Então, muitos acabam chutando, às vezes acerta, ou às vezes erra, toma na cabeça, ou judia muito do cliente, mas eu acho que a engenharia é parametrizar as informações. Então, vamos tentar parametrizar. Lembrando, pessoal, vou trazer aqui valores de referência, né? Valores que eu costumo trabalhar no meu escritório. Eu sei que mercado é diferente de piso salarial, mas nós temos que procurar também valorizar nossa categoria, né? Nós assumimos muita responsabilidade. Então, para assumir muita responsabilidade, para fazer um trabalho bem feito, tem que ser remunerado por isso também, né? Envolve muito investimento em estudo, muito investimento em experiência e em capacitação. Então, é importante que a gente trabalhe com as referências, né? Então, vamos lá, vamos colocar o slide aqui e a gente vai começar a discutir. Bom, o que eu coloquei? Nós temos aqui algumas referências que eu utilizo geralmente no meu escritório, tá? Não necessariamente com esses valores, mas são referências que eu uso no meu escritório. Então você tem lá o salário de engenheiro. Quanto que custa o engenheiro? Mas calma aí, Ricardo, você não é o engenheiro do seu escritório, né? Pessoal, dividam as coisas. Uma coisa é você ser o empresário, dono do escritório, e a outra coisa é você ser engenheiro. Então imagine o seguinte, que você tenha lá você é o engenheiro do escritório, engenheira do escritório. Aí você começa a fazer os projetos, começa a ter sucesso, você precisa crescer, porque você ocupou todas as suas horas do mês, né? Então você precisa trazer um outro engenheiro, um outro engenheira, um arquiteto, uma arquiteta para trabalhar com você. E se você não estava prevendo isso no custo, a partir do momento que você traz isso, você reduz significativamente sua margem de lucro ou entra dentro de um limite de prejuízo, né? Mas é só reajustar o preço. Quem tem cliente sabe que se você reajustar o preço do mesmo serviço para o cliente em relação ao mês passado, é muito difícil. Você vai ter um reajuste significativo. Então comece a cobrar desde o início. Crie uma fidelização do seu cliente pela qualidade, cobrando o justo, nem a mais nem a menos. Isso é muito importante, né? Então divida o empresário, né, o dono do escritório, a dona do escritório, os acionistas, eles vão receber lucro, ok? Ah, mas ele trabalha como engenheiro, então ele vai receber também as horas de engenheiro, de engenheira. Mas o lucro e os honorários são diferentes. É importante a gente separar isso, tá? Então vamos lá. Salário de engenheiro está na ordem de 9.900 como o piso salarial do CREA, né? Só que nós sabemos que para registrar nós temos encargos trabalhistas, nós temos 13º, férias, uma reserva para uma futura demissão. Então, uma conta de padaria que todo mundo utiliza é dobrar isso. Não necessariamente eu faço isso no meu escritório, porque eu já tenho isso mais bem contabilizado, tá? Mas eu já vi, por exemplo, algumas construtoras, inclusive que eu já trabalhei junto, trabalhar com fatores de 2,8, quase triplicar. O que estava incluso ali? Capacitação, treinamento em segurança do trabalho, tinha muita informação ali, além dos encargos trabalhistas que eram adicionados. A gente sempre fala, dobra o salário, né? É uma quantia de padaria. Não é bem assim, às vezes é mais que dobra, às vezes pode ser um pouquinho menos, tá? Mas é importante você considerar esse encargo. Então, 9.900 registrado sairia aí com tudo, a dor de cabeça e as reservas que você teria aí para poder registrar, né? Toda a parte burocrática, o custo em RH, custo de capacitação, um possível desligamento no futuro, você tem que ter o valor rescisório, né? Então você tem aqui o dobro. Coloquei um valor de dobro, tá? 19.800, então, em vez de 9.900. Então a hora do engenheiro custa R$ 112, ok? Hora útil.
eu peguei o valor do mês, dividi por 22 dias, dividi por 8 horas, tá? Hora útil. Bolsa de estágio, isso varia muito, né? De momento, de épocas, de cidade que tem mais estudantes de engenharia civil, menos, né? Mas enfim, vou colocar aqui uma referência de R$ 600. Encargos no estágio não incidem, porque não é CLT, mas apesar que mudou agora a lei de estágio, mas você deixa uma sobra, eu deixei aqui 150, que acho que é 25%, né? Do valor, porque tem férias, tem o seguro, enfim, tem alguns custos. E um desenhista, eu também não faço ideia de quanto que esteja na sua região aí certinho no sindicato, né? Mas eu acredito que um desenhista técnico, um cadista, né, que a gente fala, é na ordem de 2.500 como salário, custando 5.000 para registrar, enfim, e você tem a hora útil dele, tá? E isso, pessoal, não é referência não, tá? Vocês têm que consultar o custo de vocês, né? E isso também não é o custo do meu escritório, tá? Eu não abri aqui o custo do meu escritório, mas são valores de ordem de grandeza, tá? Não é para pegar aqui e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não. Engenheiro tabelinha dança, tem que ser engenheiro analítico, hein? Entenda o funcionamento e façam. Os tributos. Então, geralmente tem aquela regra tributária no Brasil que só contador entende, né? Mas, por exemplo, você tem o Simples Nacional, lucro presumido, você tem uma infinidade de modalidades que você pode estar dentro. MEI não pode, ok? MEI para serviços de engenharia não pode. Mas geralmente a gente deixa 15%, 16%, dependendo do seu faturamento, você consegue alguns anexos lá da lei que você consegue reduzir isso para 6%, porque a sua folha de pagamento é maior, enfim, tem algumas regrinhas, mas eu gosto de reservar 15% para tributo, né? Lucro, estou colocando aqui 10%. Lucro é o quanto que você deve ser remunerado por você estar se dedicando ao empreendimento. A conta que tem que fazer em margem de lucro, desses 10% que eu estou fazendo aqui, pessoal, varia, tá? Mas a conta que você tem que fazer para o lucro é o seguinte. Eu investi 100 mil no escritório, estou colocando valor hipotético redondinho para fazer conta. Se eu investisse 100 mil na poupança, não ia dar nada, lá, 150, 200 reais por mês. Se eu investisse esses 100 mil em fundos imobiliários, atualmente você iria ganhar uns 600, 700 reais sem dor de cabeça nenhuma. Aluguel caindo todo mês lá, já isento de imposto de renda, fundo imobiliário. Se você investir em ação, se dedicar um pouquinho mais à ação, mais de leve, você já consegue aí 1,5%, 2%, então 1.500, 2.000. E aí você consegue trabalhar com uma ordem de qual é a expectativa em você estar investindo nisso, né? Não confunda lucro com salário, ok? Bom, coloco mais dois custos que eu gosto muito de pôr, que um é reserva de risco. Tem projetos de alta complexidade, alta responsabilidade, mas que são relativamente rápidos. Você faz em 3 dias. Um estudo de drenagem, geralmente. Drenagem você faz em 3 dias. Só que a responsabilidade envolvida é muito grande. E o risco de você perder algumas horas trabalhadas, porque você chegou lá no final, você viu que poderia ter uma outra situação, um outro cenário, você tem que modelar hidraulicamente tudo isso, em vez de você ter orçado, você orçou em 12 horas e você gastou 24 horas. Então, essa reserva de risco está muito relacionada à responsabilidade e possibilidades que acontecem. Então, uma coisa é você falar, projete a estação de tratamento para esse efluente aqui. Pá, ok, tá lá, tudo bonitinho. A outra coisa é você falar assim, faça as adequações ambientais de um complexo industrial. Você tem que analisar, olhar para depois começar a projetar. Só que você tem que mandar uma proposta única. Então a reserva de risco é elevada. Você ainda não conseguiu enxergar com detalhe tudo que você vai precisar. Então vai lá e vê. Aí você já começou o projeto, você já está fazendo diagnóstico. Então, muitas vezes, quanto mais fechado maior é a reserva de risco do ponto de vista de um escopo mais aberto, né? A reserva interna é algo muito interessante de se fazer, pessoal. O que é essa reserva interna? É um dinheirinho que você coloca lá no escritório, por exemplo, reservei 5% aqui de todos os projetos. Reserva, deixa lá aplicado, esquece desse dinheiro, deixa aplicado. Queimou um computador, precisa comprar um computador mais moderno, você precisa comprar um software diferente, preciso pagar um curso diferenciado, eu preciso comprar uma lei, uma lei não, a lei, graças a Deus, é gratuita, mas uma norma, né? Preciso comprar uma norma, né? Preciso
investir um dinheiro para ir prospectar um cliente distante do meu escritório, eu vou ter que viajar de avião. Eu preciso ter um caixa para isso. Então, essa reserva interna que me possibilita ter esse caixa, para ter esse dinamismo. Ter o capital de giro que a gente fala, né? Vamos supor que tudo aconteceu bem. No final do ano você está com uma reserva muito superior ao que você enxerga que você precisa. Ok, você pode utilizar isso aí, retira como lucro, registra isso aí como retirada, enfim, conversa com o seu contador certinho pela sua modalidade e você faz a retirada desse dinheiro, ok? Então, considerando esses fatores, a gente só está começando, né? Eu vou fazer aqui uma tabelinha com vocês, uma tabelinha do mínimo valor que tem um projeto de engenharia. Não tem como cobrar menos que isso. Basicamente não existe projeto de engenharia de R$ 500, de R$ 400. Projeto de engenharia, na minha opinião, é de 1.000 para cima. Não existe como cobrar R$ 200, R$ 300 um projeto de engenharia. Eu vou mostrar o porquê. Vamos lá. Peguei aqui, ó. O mínimo trabalho que você vai ter é de 4 horas. É meio período. Não existe nenhum projeto, né? Eu já estou há 15 anos aí desenvolvendo projetos, desde 2008 muito intensamente com projetos, e eu não lembro de nenhum projeto que me deu menos que 4 horas de trabalho. Não existe. Ah, mas é só um laudo, um estudo rápido, uma continha de drenagem rápida, hidráulica rápida. Não é. Ah, mas eu só fiquei 2 horas na cadeira. Não, você ligou para o cliente antes, você prospectou o cliente, você tem revisões depois, você tem reuniões para explicar. E isso às vezes está tudo picadinho, é meia hora no dia, 15 minutos no outro dia, 40 minutos no outro dia, e você acaba não computando. Só que é a hora que você deixa de estar trabalhando, né? Então, em vez de você estar lá no escritório produzindo, isso vai roubar sua noite, vai roubar seu fim de semana, né? Então, faça a gestão desse tempo correto. Não existe menos de 4 horas. Não dá para fazer nenhum estudo de engenharia com menos de 4 horas para você pensar, analisar, tomar um café e pensar nas possibilidades, né? Muitas vezes eu saio aqui da frente do computador, vou tomar meu cafezinho expresso com chocolatezinho, clareio a mente, aí eu volto. Tudo isso aí é custo. Ah, mas você está folgando no serviço. Não, isso está te alimentando. É um trabalho criativo de engenharia. Muitas vezes você precisa se desconectar um pouco da visão da tela para ver. Então não existe. Em resumo, não existe menos 4 horas de trabalho de engenharia, tá? Horas trabalhadas 4 horas, a 112 com aqueles encargos, enfim, deu 450, né? Geralmente o pessoal para a conta aqui. O maior erro que você tem é para a conta aqui, tá? Custeio de ART. Todo trabalho de engenharia tem que ter uma ART. Uma ART, ela é proporcional ao valor, mas o mínimo que você vai pagar atualmente, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2021, é R$ 88,78. Então, o mínimo que você vai mandar para o CREA é isso, né? Se for um pacote maior, a ART muda o valor, tem que ficar atento a isso. Eu coloco também o custeio do CREA pessoa física. Todo ano você não tem que pagar um CREA lá? Esse ano eu busquei aqui, né, em abril de 2021, R$ 577,11. Você tem que ter esse dinheiro. Esse dinheiro você vai ter que pegar e pagar todo ano para manter o seu CREA ativo. O que eu fiz? Eu dividi por 22 dias úteis em 12 meses, em 8 horas, e multipliquei por 4 horas. Meio período custa R$ 1 para o CREA. Então, a cada tarde, a cada manhã, você manda R$ 1,10, hora útil, né? Para o CREA. Né? Mas é R$ 1, professor. Mas vale a pena considerar, né? Custeio do CREA para pessoa jurídica. Quem tem empresa aberta sabe, você tem uma empresa de engenharia, você tem que estar registrada no CREA. E aí você paga a anuidade da pessoa física e paga a anuidade da pessoa jurídica, né? Que é mais R$ 545, que dá mais R$ 1,03, ok? Custeio de contador. Pessoal, contador depende muito de região. Hoje tem sistemas digitais, né, já meio que, né, na geração 4.0 de contabilidade, com atendimento muito bacana. A minha contabilidade é um pouco assim, é mais remota e é muito boa, de boa qualidade. E aí o custo gira em torno aí de pelo menos uns 280, R$ 300, né, se não tiver funcionário, então tem que ficar esperto aí nesse custo, ele varia bastante. Fiz mesmo cálculo, só que aí eu fiz por mês, né, dividi por 22 por 8. Então, R$ 6,82 por
meio período. Então, a cada meio período eu mando R$ 2 para o CREA e R$ 6,80 para o contador. Vocês começaram a reparar que o engenheiro também tem que ser remunerado nessa história, né? Despesas fixas de escritório. Então, por exemplo, eu já tive escritório físico aberto. Hoje, atualmente, por conta da pandemia, a gente está trabalhando em home work, né? Então, muito desse custo eu não considero. Por quê? Porque a internet da minha casa, porque a CPFL, enfim, a energia, né? Onde você está falando, às vezes não é CPFL, mas a energia é a energia da minha casa, enfim. Então, mas tem um acréscimo, mais tempo no ar-condicionado, tem algumas diferenciações. Mas, basicamente, pessoal, esse custo aqui de escritório, se você trabalha em casa, você dilui dentro das suas despesas, mas também é um erro, tá? Se você tem um lugar alugado, aí você tem o lugar alugado, energia, condomínio, seguro e não sei o que, isso aqui passa de 1.000 fácil, né? Então tem que considerar que passa de 1.000 e diluir isso aí tudo, tá? Bom, e a licença de software, né? Que eu coloquei aqui. O OneDrive da Microsoft custa uns R$ 35, aí vem o Word, pacote Word, Excel, uma licença de SketchUp, que é a mais barata que tem, acho que é uns 1.800 anual, a minha é vitalícia, mas quem comprar anual aí vai pagar uns 1.800 no ano, divide aí por mês. Eu não coloquei licença Autodesk aqui, que é bem mais cara, mas também tem outras funcionalidades. Mas hoje o SketchUp eu acho que é uma licença muito bacana. Você faz muita coisa técnica no SketchUp também, né? É que as pessoas não sabem trabalhar com o SketchUp do ponto de vista técnico, mas dá para fazer muito projeto técnico no SketchUp, sim. Eu vou para o BIM, então tem o Civil 3D, o Revit, aí é outro pacote lá, né? Então eu coloquei R$ 200 por mês de mensalidades de OneDrive, SketchUp. Acho que eu considerei aqui o OneDrive e SketchUp. Mais R$ 466. Isso dá um custo de R$ 552,39. E, pessoal, não é esse o valor que você vai cobrar. O valor que você vai cobrar é o valor da nota fiscal. Então, aqueles impostos de 15%, margem de lucro de 10%, reserva de 5%, todos esses valores, eles não são referentes ao custo, hein? Ele é referente ao valor da nota fiscal. Então, quando eu calculo esse 552,39, eu pego e vou calcular o valor final da minha nota fiscal, 849,83. Como que eu cheguei nesse 849? Eu peguei o custo e dividi por 1 menos 15% do imposto, 10% do lucro, 5% do risco, 5% da reserva interna. Então, 5 com 5 com 10, 20, com 15, 35. 1 menos 35, 65. Então, isso aqui é 65%. Uma regrinha de 3, né? Isso aqui é 65%, isso é 100%. Né? Então, se eu fizer 552 dividido por 0,65, vai dar 849. Aí eu calculo esses aqui para verificar e faço a soma. Quando eu faço a soma de toda essa coluna aqui, ele bate o resultado certinho, 849. Ou seja, nós chegamos no mínimo valor de um serviço de engenharia. Não tem como cobrar menos que R$ 849,83, senão você não tem lucro, você não tem fôlego no seu escritório, você não está sendo remunerado como engenheiro, né? E você está agindo dentro de uma pirataria ou sonegação de imposto. Então, quem vai comprar um projeto de engenharia, saiba, não existe projeto de engenharia por menos de R$ 849 aí, tudo dentro da lei, né? E é isso que a gente espera, né? Para fazer um país sério, a gente tem que estar dentro da lei. Se a gente concorda ou não concorda com a lei, é outra história e a gente tem que lutar, né, para mudar. Mas o importante é que a gente faça tudo certo. A partir do momento que você sonega o imposto ou que você assume uma pirataria de um software, você está assumindo um custo que você não está enxergando, que é o passivo que a gente fala. Um disso vai chegar e chega bem mais caro, né? Vai chegar num processo, numa multa. Quantas empresas quebram quando tem uma fiscalização da Receita Federal? Por quê? Porque foi levando uma bola de neve, né? Então é importante que a gente trabalhe sério. O engenheiro faz a diferença dentro de projetos de engenharia. Então ele precisa cobrar o valor justo, nem a menos, nem a mais. Mas eu faço tem quem faça por 500. O problema é seu, faça com 500, vai custar caro para você. Eu faço um bom serviço a R$ 849, então é R$ 849, né? Lembrando, pessoal, isso aqui são valores hipotéticos, não são os valores que eu uso no escritório, isso varia também, tem uma variação muito grande. Por exemplo, o escritório está com programação para 2 meses muito intenso, então eu já estou com toda a minha equipe montada, né?
Então, o que eu consegui passar para o terceiro mês, bacana. Se eu tô com aquele mês fraco, aí eu consigo mexer um pouquinho nisso também, tá? Então tem essas variações. Pessoal, comentem aí sugestões de novos vídeos, espero que tenham gostado. Se não concordam, comentem aí, pode ter passado alguma coisa aqui batido, aí quem sabe a gente faz um outro vídeo sobre esse assunto também. Beleza? Um abraço a todos e vamos que vamos!